Vamos lá, gente. É, Deus nos criou, na verdade. Há umas semanas atrás, eu falei que nós fomos criados seres com fome. A gente precisa comer, né? A gente precisa se alimentar. Deus podia ter criado a gente com uma bateria infinita, assim, e que durasse muito, e a gente comesse só de vez em quando na vida, e Deus resolveu não fazer isso. A gente precisa comer todo dia. Deus nos fez com uma estrutura que precisa de alimentação diária. Então, tem um mistério isso, porque você precisa lembrar que tudo na criação tem a ver com Jesus. E tudo na criação tem a ver com a nossa relação com Deus. E tudo na criação tem a ver com uma dependência que nós temos de Deus. Nós fomos criados seres dependentes. Nós dependemos de várias coisas. Nós dependemos de alimentação, nós dependemos de segurança, nós dependemos de paternidade, nós dependemos disso. Precisamos de família, precisamos da relação com o Senhor. Deus nos criou dessa forma. Deus nos criou com uma necessidade de toque, uma necessidade de afetividade, uma necessidade de presença dEle. Por isso, Jesus vinha no jardim, o deserto foi depois, né? Vinha no jardim e passeava com Adão, e conversava com Adão, e supria essa necessidade diária de presença, de relacionamento com o papai, de relacionamento com o nosso Criador. Assim acontecia. E Deus nos fez com essa necessidade. Talvez um dos motivos foi que os peixes, Ele deu uma ordem às águas para trazerem à existência os peixes, deu uma ordem à terra para trazer à existência os animais e as árvores. Mas quando foi criar o homem, ele tocou, ele com as suas próprias mãos, ele junta o barro, todos os elementos da natureza, as químicas que existem na terra, e criou de uma maneira maravilhosa, com uma engenharia divina, o corpo humano, e ele fez isso com as próprias mãos. Ele quis tocar, e antes de dar a ordem, haja vida, soprar no homem o fôlego de vida, ele segurou ele esculpiu esse ser maravilhoso que é o homem. Amém? E ele sopra o fôlego de vida neste ser. E quando ele faz isso, ele não apenas tocou no ser, mas ele repartiu de si. Ele repartiu de algo que é de Deus mesmo. E soprou algo de si no homem. E assim, ele reparte de si com a humanidade. A humanidade vem à existência pelo toque das mãos do Senhor, e vem à vida pelo sopro da sua vida, que Ele sopra nas narinas da raça humana, da humanidade. Ou seja, nós fomos criados com o toque das mãos, e nós precisamos de toque. Nós somos seres que precisamos de toque. Nós precisamos do abraço do papai, do abraço da mamãe, do abraço do amigo, do abraço do cônjuge. Nós precisamos disso, de quem nos console. O abraço consola. Muitas vezes é uma das coisas lindas e curadoras, e transformadoras, e restauradoras, e libertadoras que acontecem em muitas ministrações. Dentro do encontro com Deus, por exemplo, há um momento desse, não vou dar detalhes evidentes, mas você, não somente dentro de um encontro com Deus, você já passou em outros momentos que você foi abraçado, e um abraço que ministra algo, é um toque santo, né, que ministra algo no seu coração, que restaura
alguma coisa que estava machucada lá na sua história, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás, um abraço, um toque faz toda a diferença. Nós precisamos desses toques, a igreja precisa de toque, a igreja precisa de relacionamento. O corpo vivo de Cristo precisa dessa interação, precisa desse afeto, precisa desse toque. Nós precisamos disso, um ao outro nós precisamos. No entanto, quando no Éden já o homem comete pecado, houve um rompimento no relacionamento com o Pai. Houve um rompimento, ele já não apareceu mais na viração do dia para bater papo com Adão, bater papo com Eva, com o casal que ele tinha criado. Isso já não aconteceu mais, houve um rompimento que era do tamanho de Deus. Um buraco aconteceu no coração da humanidade, no coração deste ser, e o tamanho desse buraco é do tamanho de Deus, por isso nada pode preencher, nada preenche esse vazio que só Deus cabe. Dinheiro não cabe, riquezas não cabe, fazendas não cabe, prazeres carnais não cabe, o que for, o que você pudesse pensar, nada é grande o suficiente para ocupar esse buraco que foi criado pelo pecado. Porque o tamanho desse buraco, só Deus pode preencher completamente. E Deus é bem grandinho. E Deus é muito grande. Né? Então, houve esse rompimento com o pecado. A partir disso, a humanidade passou a conviver com uma carência, com um déficit de relacionamento, com uma carência, com a morte, com a separação de Deus, a separação da paternidade, a separação da segurança, a separação do toque, a presença. A humanidade passou a conviver sem a presença. Amém? Nós precisamos de presença, de compartilhar, de sentar numa mesa, de conversar, de repartir vida um com o outro. A gente não consegue fazer isso com muita gente, mas existe sempre aqueles mais próximos em que nós repartimos vida, e nós repartimos coração, e nós repartimos Cristo, né? Pensando nas ministrações da semana de adoração, nós repartimos Cristo com as pessoas. E a presença, a gente precisa olhar um no outro e sentimos que estamos próximos e podemos repartir Cristo e nos abençoarmos mutuamente. A humanidade passou, apesar dessas necessidades, ela passou a conviver com a falta da presença. E Deus foi suprindo, da maneira como Ele bem quis, dentro da sua soberania, essa falta da presença dEle de algumas formas. Ele sempre esteve aberto a receber aqueles que o queriam, aqueles que o buscavam, mas que queriam a Deus de verdade, a Deus por Deus, não apenas como uma ferramenta para satisfazer alguma necessidade. Deus não é uma ferramenta para satisfazer as nossas necessidades ou os nossos desejos. Nós precisamos dEle. Dele é que vai preencher. Não algo que Ele dá, uma bênção que Ele libera, mas Ele mesmo é que vai preencher esse lugar. E no Antigo Testamento, isso foi sendo suprido no coração das pessoas de maneira pessoal, quando esse homem buscava a Deus. Mas Deus foi intervindo também, Ele foi construindo essa possibilidade. O pecado rompeu o relacionamento, mas Deus mesmo construiu uma porta, Ele construiu possibilidades de reconciliação. Uma das coisas que Ele fez foi ensinar Adão e Eva sobre o altar. É um lugar de arrependimento, perdão. É um lugar de arrependimento, é um lugar de quebrantamento, mas também é um lugar de reconciliação, é um lugar de religação, religar e religião. É um lugar em que eu me conecto, o altar é um lugar de conexão. Deus criou o conceito da reconciliação, o conceito da reconexão, o conceito do religare, através dos altares,
Porque para retornar na comunhão com o Senhor, isso não pode acontecer sem remissão, sem derramamento de sangue. E o sangue é vida. Com o pecado entrou a morte. E eu preciso me reconciliar com o Senhor através de um ato substitutivo, de um ato de redenção. Alguém tem que morrer. Eu preciso que minha comunhão com o Senhor seja restabelecida. E isso através da redenção que eu tenho através do sangue. O sangue é que me redime. E assim eu me reconecto com o Senhor e restauro o meu relacionamento com Ele. Estão comigo? Amém? Então Deus foi ensinando a raça humana o que fazer para ter a sua presença novamente. E Ele separa em Abrão, na verdade, Ele separa em Abrão e começa a trabalhar com Abrão, e ensinar Abrão como que isso aconteceria. Mais ainda, Ele vai separando Abrão para formar em Abrão o povo do reino, os descendentes, uma nação, e Ele faria de Abrão uma nação, e usaria essa nação para tocar outras nações. O propósito sempre foi missionário, o propósito sempre foi abençoar todas as famílias da terra, e Ele formaria, a partir de Abrão, um povo com uma identidade missional, um povo com uma identidade missionária, um povo com uma identidade sacerdotal, que pudesse ser a voz de Deus, uma identidade profética, que pudesse ser a voz de Deus e pudesse ensinar as demais nações como é necessário essa reconciliação, e que essa reconciliação só pode acontecer através do sangue, através do altar, através de um sacrifício. Não é automático, não pode ser automático, porque é preço de vida, é preço de sangue. É no preço de sangue que essa reconciliação pode e deve acontecer. Não há uma outra forma. O fato é que Deus vem ensinando a raça humana a respeito dessas possibilidades. Mas não desfaz o fato de que todos nós, seres humanos, convivemos com uma necessidade ontológica, uma necessidade interna, uma necessidade gigantesca de presença de Deus, de toque de Deus, de ouvir a voz de Deus, da paternidade de Deus, de estar junto. Amém? Nós convivemos com essa necessidade, e ela é gigantesca para cada um de nós. Mesmo os que têm um bom relacionamento com o seu pai natural, não tem suprido a carência da paternidade divina. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, precisamos aprender ou reaprender a andar com o Senhor como filhos e reconhecê-lo como Pai. Isso não é automático, a gente precisa aprender. Tem crente que mesmo depois de 10, 15, 20 anos de vida cristã, ainda não conhece Deus como Pai, ainda não discerne a paternidade de Deus, ainda não conhece o poder, o amor restaurador da paternidade de Deus. Porque os nossos conceitos de paternidade foram estragados com o pecado. E nós precisamos agora buscar a Deus e da ajuda do Espírito Santo para aprendermos a nos relacionar com Deus, usufruindo da sua paternidade em alto nível, com tudo que é possível de usufruir da paternidade de Deus. E também, a partir de Jesus, aprendermos a ser filhos. Não sabemos ser filhos, mas Jesus nos ensina a como ser filhos novamente. E assim a gente precisa dessa presença. Muito bem. Eu estou falando de tudo isso porque a questão aqui, a palavra-chave, o cerne da nossa conversa aqui hoje é presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Deus tem falado isso muito nos últimos meses, nos últimos anos. As canções que nós cantamos, todas elas estão falando da presença. De fato, nós precisamos da presença de Deus. Nós temos a semana de adoração, as ministrações feitas pelo pastor Marcos Bertoc deram essa ênfase: Cristo aparecendo, Cristo sendo vivenciado, Cristo sendo formado e forjado na nossa vida, e nós repartindo Cristo na nossa própria vida. A gente reparte Cristo com as pessoas. É presença, é manifestação de presença, é o Espírito Santo se movendo e se manifestando na nossa vida. A gente vai para um InaConf,
E a gente ouve só sobre isso, presença de Deus, as canções que cantamos e louvamos ao Senhor, as palavras que foram ministradas, tudo apontava para a presença, uma presença de Deus. Nós precisamos muito disso, uma presença que não apenas nos deixe infelizes, não apenas nos deixe contentes ou satisfeitos com um clima abençoador, cheio de paz, de alívios e de força, de poder, não apenas para isso, porque essa presença vai produzir várias coisas na nossa vida. Ela produz, eu vou dar continuidade a essa palavra depois, ela produz transformação, ela produz restauração. Eu nem vou entrar muito nessas temáticas, vou entrar depois. E essa presença, ela vai fazendo coisas dentro de nós. O fato é que nós precisamos dessa presença. Amém, gente? Tanto precisamos que, dentre os nomes, os diversos nomes que Deus se deu a conhecer, que Deus se revelou através de muitos nomes, um deles é Jeová Shammah. Jeová Shammah significa o Senhor está aqui, o Senhor é presente, a presença de Deus. Dentre os diversos nomes que nós encontramos, evidentemente, no Antigo Testamento, Deus se revelando através deles, nós encontramos Jeová-Raá, o Senhor é meu pastor, no Salmo 23, Jeová-Jirê, o Senhor proverá, em Gênesis 22:14, Jeová-Shalom, o Senhor é paz, ou é a minha paz, em Juízes 6:24, Jeová-Rafá, o Senhor é a minha cura, o Senhor que cura, em Êxodo capítulo 15, verso 26. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça, em Jeremias 23:6. O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, em Êxodo 17:15. E Jeová Shammah, em Ezequiel 48:35. Tremendo. Uma das formas que Deus se revela, Deus falando para os seus filhos, eu tenho uma essência, eu tenho a essência da manifestação, isso está em mim, eu me revelo dessa forma, eu revelo a minha presença. Então, nós precisamos da presença de Deus, e Deus disse assim, ei, eu sou um Deus que ama se manifestar, eu sou um Deus que ama manifestar a presença, uma presença que, dependendo do que Deus quer fazer, se manifesta diferente. Às vezes a presença de Deus move com poder de cura, de repente uma outra presença se move com conhecimento, com revelação, com entendimento de verdades profundas, maravilhosas, que vai explodir o teu cérebro para você compreender verdades que mudarão a sua vida. De repente, Deus se manifesta com um poder, mas um poder libertador, libertando de maldições, libertando de demônios, libertando de cadeias malignas, libertando um poder, a unção quebra o jugo, e de repente ele se revela, e há um poder que é liberado na sua presença, e nessa manifestação, que vai quebrando cadeias da nossa vida e da nossa história. Pode ser que ele se manifeste de outras formas, ele se manifesta como um terapeuta, como um curador, um poder curador, que vai curar a nossa história, vai curar os traumas da nossa vida, vai curar as ofensas, vai curar as machucaduras da nossa história, da nossa alma, as machucaduras da nossa existência, e o Espírito Santo invade esses lugares, uma manifestação que ele carrega tanto a gente de amor, carrega a gente tanto de paz, que a gente experimenta nada disso, sequer se aproxima da grandeza do amor de Deus, e eu libero o meu coração de todas as feridas, e todos os que provocaram feridas na minha vida, eu entrego eles todos para o Senhor, eu libero todos eles, e eu libero a minha vida para crescer no amor de Deus. E isso pode acontecer numa manifestação de presença, uma presença que cobre a gente com um amor que vai lançando fora todo o medo, amém? Toda ansiedade é um tipo de medo,
ok? Toda ansiedade é um tipo de medo. Medo do que virá e você não sabe. Medo do que está fora do teu controle. Medo de um futuro que pode trazer algum tipo de risco para você. Medo de não estar no controle das circunstâncias. Medo de não estar no controle do casamento, no controle da própria vida, no controle dos projetos, no controle das finanças e do seu trabalho, da sua empresa. Medos do que está por acontecer. Sempre a ansiedade tem a ver com medos relacionados ao futuro, ou um futuro bem próximo, ou um futuro mais distante, não importa, sempre é medo. É medo porque não está no teu controle. Ficar fora do controle das coisas cria algumas sensações no nosso coração. Toda ansiedade tem uma relação com o medo. Mas aí o Senhor fala na sua palavra que Ele é amor. Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. Amém? Aí a gente precisa de uma experiência, a gente precisa de um toque do poder de Deus, a gente precisa de uma manifestação de presença que não apenas revele, mas derrame de maneira real, de maneira vivencial, de maneira poderosamente. Estou tentando achar sinônimos para isso, para repetir, que tem que ser poderosamente real, e é real, não é uma ideia, não, é real. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Romanos capítulo 5, verso 5, fala isso. O Espírito Santo que habita em nós, de repente ele se manifesta. O Espírito Santo manifesta o amor de Deus com um poder curador, e isso acontece, e assim a nossa alma vai sendo tratada, e de repente eu posso confiar, nossa fé é bombada, e a gente pode confiar no Senhor. Eu não preciso me preocupar, porque o Senhor cuida de mim. Amém? Isso é a questão da paternidade, tem a ver com isso, tem a ver com o distanciamento da paternidade de Deus. Deixa eu ver, a criança, mais criança, fora o Judá, que está sonado ali na casa da mãe, no colo da mãe. Qual é a criança mais criança que a gente tem aqui hoje? Não, tem algumas aqui. Tem alguma criança mais criança? Do que o Judá, não. Deixa eu perguntar. São os pré-adolescentes, desculpa. Né? São pré-adolescentes. João, deixa eu perguntar para você, João. Você acorda assim, depois que você acorda, que hora você acorda? 9 horas, tá bom. Você estuda à tarde? Tá. 9 horas você está acordando. Aí quando você acorda, você fica preocupado se vai ter café da manhã em casa? Não fica preocupado? Por acaso você fica ansioso ou preocupado se vai ter almoço? Não, também. E por acaso você ficaria preocupado pensando, será que a gente tem janta hoje? Você pensa essas coisas? Não. Você se preocupa com essas coisas? Não. Você se preocupa de você apertar o interruptor e não acender a luz? Não. Você acende e pronto. Você não está preocupado com essas coisas? Não, você não se preocupa. Por que você não se preocupa com essas coisas? Porque o seu pai, você tem plena confiança que o seu pai já comprou o café da manhã e ele já deu um jeito de pôr o almoço em casa e também a janta, de pagar a conta, né, da Copel, para poder acender a luz quando ele levantar e apertar o interruptor. Ele não está nem aí, ele não está preocupado com absolutamente nada, porque ele está descansando na cobertura paternal. Amém? Não está preocupado. Ele sabe que o papai vai resolver essas paradas. Pode ser que você não tenha um iPhone 16. Pode ser, não sei. Né? Com certeza não tem. Né? Pode ser que você não tenha uma dúzia de tênis da Nike, do Jordan. Pode ser que não tenha. Né? Uma dúzia, faz coleção dos tênis da Nike do Jordan. Ele não tem. Né? Mas o que ele precisa, ele tem. O que ele precisa, ele tem. Ele abre o guarda-roupa, ele tem o que ele precisa. Ele abre um negócio de calçado lá, ele tem o que ele precisa. Ele levanta, ele vai para a cozinha sabendo o que ele vai comer. Assim são as crianças. Talvez
seja um pouco isso que Jesus está dizendo. A gente precisa se tornar como crianças, confiando que o nosso Pai, o cuidado que o nosso Pai tem com a gente, ele é real. Por que a gente fica tão ansioso com as coisas? E doente depois? Será que a gente desconfia que o cuidado de Deus não seja real? Sou eu que tenho que resolver todas as paradas? Sou eu que tenho que resolver tudo? A gente vai trabalhar, e claro que a gente vai trabalhar e fazer o que tem que fazer. Mas, espera lá, será que de fato eu não confio que Deus pode ir à frente e me antecipar e resolver algumas questões, por exemplo, providenciando clientes, providenciando negócios, providenciando oportunidades em que eu vou trabalhar e aquilo vai sustentar a minha casa, porque Deus tem a ver com isso. Será que a gente deixa de acreditar que Deus também cuida dessas coisas? Ou que isso não é espiritual? Claro que é. Deus se revela como Jeová Jirê. Deus se revela como Deus da provisão. Deus se revela como aquele que estabeleceu leis na natureza para fazer ela devolver e criar árvore diante da semeadura de uma terra. Bota uma semente na terra, ela é obrigada a dar uma árvore, depois frutos e tudo mais. Deus criou sistemas na criação para fazer o homem se beneficiar disso tudo. Deus criou esses mecanismos. O próprio, não dá para falar sobre isso agora, mas o próprio sistema do jubileu. Deus criou um sistema econômico que ajudaria a nação a não ser pobre. Deus criou um sistema econômico, que é o sistema do jubileu. E você vai estudar em casa, porque eu não consigo te explicar muito sobre isso. Deus criou sistemas, não apenas o jubileu, Deus criou sistemas através das festas solenes, que tem a ver com semeadura, tem que ver com altar, tem a ver com consagração, tem a ver com entender que tudo vem da mão do Senhor, tudo vem do céu, e se você entende como isso funciona, e você pratica isso, e você obedece, e funciona do jeito que o reino dos céus diz que podemos funcionar, você se beneficia dessas leis. Você se beneficia do sobrenatural. Você provoca o céu a se abrir sobre você. Você aperta os botões certos pela fidelidade e pelo altar para fazer o céu abrir sobre você. Não é isso que Malaquias está falando no capítulo 3? Fazei prova de mim se eu não abrir os céus sobre vós, sobre qual advenha tamanha abastança. Deus cuida dessas coisas para nós. Você só precisa entender qual é o sistema de Deus e não o sistema do mundo, o sistema do reino dos céus. E quando você entende, você começa a vivenciar essas coisas e você é beneficiado por leis que Deus já estabeleceu. Amém? Deus nos ensina essas coisas. Agora, presença, vamos falar de presença e de paternidade, voltando aqui. Muito bem, o João não está preocupado, porque sabe que o Robertinho vai providenciar tudo. Ele está numa presença, porque ele está debaixo da cobertura do papai, ele está na casa do papai, ele sabe que o papai vai resolver todas as coisas, e há uma presença, amém? Há uma presença de paternidade constante sobre ele. As nossas incredulidades, a desconfiança de que Deus ama a gente ou não, cuida da gente ou não, tem a ver com um problema no relacionamento de Deus com a sua paternidade e os seus cuidados. Porque quando ele se revela como pai, ele fala, eu cuido de você em todas as áreas. Amém? Eu cuido de você em todas as áreas. Mas a presença é que vai fazer diferença. A presença de Deus, o quanto nós buscamos, o quanto nós oramos, o quanto nós caçamos a Deus, usando uma expressão de Tom Tenney, uma expressão de caçadores de Deus, escreveu um livro com esse tema, o quanto nós caçamos Deus, o quanto estamos desesperados por Deus, o quanto buscamos a sua presença e a sua intimidade e crescer nessa relação, não apenas para ter as nossas necessidades supridas, mas para a gente aprender a abrir mão de tudo para fazer a sua vontade primordialmente. Amém? Ok? Deus não é um instrumento, Deus não é uma ferramenta, Deus é uma pessoa. E o que importa é a vontade dele, a fazer a vontade dele em primeiro lugar, não a nossa.
E a proximidade com o Pai deixa a gente relaxado para confiar nisso plenamente. Né? Paulo fala em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é e agradável. Bom, perfeito e agradável. É a manifestação do céu. E é na vontade de Deus que temos tudo de bom, perfeito e agradável. Na nossa vontade não tem essas qualidades, essas virtudes. Mas na vontade de Deus, a maioria, o diabo faz muitos pensarem que fazer a vontade de Deus é muito penoso. Fazer a vontade de Deus sacrifica muito. Fazer a vontade de Deus é difícil. Fazer a vontade de Deus vai judiar você. Fazer a vontade de Deus vai fazer você sofrer. Ei, é na vontade de Deus que a gente experimenta na plenitude tudo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Tem preço para pagar? É evidente. É claro que tem. Custa caro? Pode acreditar, custa caro. Vai custar tudo. Mas aquele que está na vontade de Deus, aprendendo a morrer, e para a sua própria vontade, abrir mão da sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus, essa pessoa será a pessoa mais feliz da terra. Será a pessoa mais realizada da terra. Será a pessoa mais completa da terra. Amém? Agora, a presença vai alinhando o nosso coração a Deus e a sua paternidade. Na presença, nossa fé vai sendo robustecida e vai sendo alinhada com o céu e com a eternidade. Na presença, o Espírito Santo vai forjando na nossa vida, na nossa mente, buscando ensino, evidentemente, pela palavra de Deus, ensino para aprendermos a viver no sistema do céu, no sistema do reino de Deus. A presença vai deixando a gente tranquilo com as experiências do amor de Deus, que vai anulando as ansiedades da nossa vida. Nós podemos confiar no Senhor. Os dilemas, os desafios, seja o que for que está diante de nós, eu posso confiar no Senhor. Eu posso. Deus é confiável. Ou você acha que Ele é inadimplente? Deus não é inadimplente. Ele é confiável. Ele é adiantado, né? Deus é adiantado, Deus antecipa. Mas a presença é que faz diferença. Aí, quando eu vou para Ezequiel, e eu vejo que Deus se revela, o Senhor está aqui, é um dos nomes de Deus, da palavra de Deus, né? É uma forma que ele se revela. Mas tem algo muito interessante, que é o seguinte: em Ezequiel 48, 35, o que está acontecendo aqui, vocês estão comigo? Posso continuar, gente? Ok? Isso é muito poderoso. Eu estou me esforçando para repartir com você preciosidades, que podem fazer muita diferença para a sua vida. Amém, queridos? Amém? O que está acontecendo aqui em Ezequiel 48? O profeta Ezequiel, ele começou o seu ministério, bem perto do cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, ele iniciou em 605 a.C. E os babilônios começaram a invadir Israel pelo norte e foi tomando Israel. E eles chegaram em Jerusalém e destruíram Jerusalém perto de 587. Alguns dizem 586, outros dizem 587, mas eu gosto de pensar em 587, tudo bem. E eles chegaram e destruíram Jerusalém. Tinha um sacerdote lá, nesse tempo, no tempo do rei Joaquim, um sacerdote chamado Ezequiel. Era o profeta Ezequiel, ele era um sacerdote, evidentemente da tribo de Arão, um levita da tribo de Arão, por isso era sacerdote, filho de sacerdote. E ele exercia um ministério sacerdotal, ele não era profeta, mas ele foi preso, ele foi levado cativo pelos babilônios também, logo no início, junto com o rei Joaquim. E isso aconteceu em 586. 586, ele já estava lá do lado do rio Quebar, um rio que tem lá na Babilônia, e havia uma pequena comunidade de judeus que tinham sido levados cativos, e essa pequena comunidade de judeus ali próximo ao rio Quebar, Ezequiel, um sacerdote,
ele passou a morar junto com essa pequena comunidade. Não, esse era apenas um dos lugares onde haviam comunidades judaicas em todo o território da Babilônia, porque eles se espalharam por todo o território da Babilônia. Muita gente foi levada cativo até a Babilônia. Daniel, por exemplo, os seus amigos. Então, Ezequiel é contemporâneo de Daniel, contemporâneo de Jeremias. Jeremias veio profetizando antes do cativeiro, 20 anos antes, e ele morre dentro do cativeiro. O profeta Jeremias, e Ezequiel é contemporâneo, só que ele começa o seu ofício profético, ele foi chamado para o ofício profético em 583, alguma coisa assim, 5 anos depois do início do cativeiro ou da destruição de Jerusalém. Ele começa em 583 e ele profetiza dentro do cativeiro até 571. Então ele profetizou em torno de 22 anos. O seu ministério profético durou 22 anos. E o trabalho do profeta Ezequiel era animar o povo que estava cativo na Babilônia para que eles não perdessem a fé, não perdessem a visão de que Deus estava purificando eles no cativeiro. E que Deus os traria de volta. E que era para eles se manterem firmes. E para eles aprenderem a buscarem ao Senhor. Eles aprenderem a não mais se misturarem com os ídolos da terra. Eles aprenderem a andar em santidade. Eles aprenderem a não viver nos sistemas do mundo, a viver nos sistemas de Deus. Eles aprenderem a jamais se afastar do altar, a jamais se afastar do culto. O profeta Ezequiel tinha a missão de ensinar o povo a buscar o Senhor de novo, porque o cativeiro era por causa da desobediência do povo. Então o profeta Ezequiel escreveu os seus livros. Ele compartilhou muitas visões, até o capítulo 39. No capítulo 39, até o 39, ele chama o povo ao arrependimento, ele anima o povo com diversas visões, ele fala do céu. Deus deu visões para o profeta Ezequiel que não deu para os outros profetas. É espetacular o livro de Ezequiel. Logo no primeiro capítulo, ele tem a visão dos 4 seres viventes. Ele foi para o céu. A mesma visão que João teve e registra em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. O que João viu no céu, e ele registrou, e estão nesses 2 capítulos, o profeta Ezequiel viu, e registrou no seu primeiro capítulo. Ele viu os 4 seres viventes, aqueles 4 seres que estão em volta do trono. Uau! Que coisa impressionante! E ele começa o seu livro a partir da visão do trono. O povo judeu já não tinha mais capacidade, não tinha mais tarimba espiritual, não tinha mais comunhão com Deus, já não tinha mais prazer na presença de Deus, eles não contemplavam o céu, eles não contemplavam as coisas de Deus mais. Eles estavam todos embaraçados nos seus pecados, e o pecado emburrece. O pecado enfeitiça. O pecado nos afasta. O pecado nos afasta de Deus, seja qual for. Pecadinho ou pecadão, não importa. Não existe isso, né? Pecadinho nem pecadão, não existe. Mas aqueles que a gente pode pensar, é só uma coisinha aqui, é só uma mentirinha aqui, é só um desrespeito aqui, é só uma fraude aqui, é só uma é só uma olhadinha aqui, é quase de nada. Todo pecado é uma bomba, todo pecado enfeitiça, todo pecado prejudica a gente, todo pecado gera morte. E assim, o profeta Ezequiel estava lembrando o povo que eles precisavam voltar a ter comunhão com o Senhor. E ele vai fazendo isso até o capítulo 39, mas quando ele chega no capítulo 40, ele resolve escrever e mudar algo no seu livro. Ele vai compartilhar a visão da Nova Jerusalém. E ele faz isso entre o capítulo 40 e o capítulo 48. Tudo que você lê do capítulo 40 ao capítulo 48 do profeta Ezequiel é a descrição
da visão que ele teve da Nova Jerusalém, evidentemente, no formato de um prédio, de uma cidade, com dimensões, de norte, sul, leste, oeste, portas. Ele descreveu esse tipo de cidade. E quando ele chega no último versículo do livro, que é o versículo que nós vamos ler, que é o versículo 35 do capítulo 48, é o último versículo do livro de Ezequiel. Depois disso começa o livro de Daniel. Aí no último versículo está escrito assim: 18.000 côvados em redor, que ele está finalizando a descrição da cidade. 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia será, ou seja, a Nova Jerusalém já chegou, a Nova Jerusalém já está construída, a Nova Jerusalém já está estabelecida, o rei já está nela, é a visão de Ezequiel, já está implantada a Nova Jerusalém, e ele diz, e o nome da cidade, desde aquele dia será, o Senhor está ali. Ou seja, desde aquele dia, o nome de Jerusalém será Jeová Chamar. Deus não apenas revela que um dos seus nomes é Jeová Chamar, o Deus que gosta de se manifestar, o Deus que está. Ele diz que a Nova Jerusalém vai ter esse nome. É o nome de uma cidade. Qual é a característica? Qual é a bênção? Qual é o segredo aqui? É que o rei está lá. Amém? O rei está lá reinando. O Senhor está aqui. O Senhor já tem estabelecido o seu reino, já está tudo bem agora. Já está tudo certo. A paternidade está sendo restaurada. O governo está sendo restaurado. Está tudo bem porque o rei está. Aí você vai para textos do Novo Testamento e você encontra algumas coisas. Você encontra, porque isso é uma relação, fala de Jesus, ok? Na Nova Jerusalém, nós não precisamos ficar preso à visão de uma estrutura simbólica de que a Nova Jerusalém, que é formada por todos os santos e todo o povo de Deus, ele tem um formato de uma cidade de pedra. Não é bem assim, não preciso pensar nisso. A Nova Jerusalém é feita do povo santo, um povo santo que tem o rei no centro, que já a presença do rei é uma verdade. Aí, essa verdade, com a presença do rei, a gente vai para Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, falando com os discípulos, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a presença do rei. Porque todos os Jeovás do Antigo Testamento apontam para Jesus. Todos os Jeovás. O Jeová Raá, Jeová Jireh, Shalom, Rafá, Tzidkenu, Nissi e Chamá. Tudo isso é Jesus. São 7 nomes de Jeovás. Ainda tem o 8º que é o Jeová Sabaote. Mas os 7 nomes de Jeová apontam para Jesus. Você vai para o Evangelho de João e você encontra 7 vezes Jesus dizendo, eu sou. Eu sou é a tradução de Jeová, é a tradução do Iavé, eu sou. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é tudo isso. Ele é a nossa casa, Ele é a nossa cidade, Ele é a expressão visível do Deus Pai, Ele é o reino, Ele é o rei do reino, mas Ele mesmo é o reino, Ele é que nos introduz ao reino, Ele é a porta, Ele também é o pastor, Ele também é o aprisco, Ele é tudo, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é tudo. Aí quando você vai para outros textos, por exemplo, de Lucas, capítulo 16, 17, quando ele fala, o reino de Deus está em vosso coração. Até que a Nova Jerusalém chegue, até que o reinado milenar de Cristo inicie, o reino de Deus se estabelece no nosso coração. O rei habita em nós.
habitação, presença. Amém? Agora a questão é o quanto Ele está governando. O quanto Ele está governando a nossa vida, o quanto Ele está governando as nossas emoções, o quanto Ele está governando os nossos projetos de vida, o quanto Ele está governando o nosso projeto de família, o quanto Ele está governando. Porque tudo que Ele estiver governando, paz, justiça e alegria. O que estiver fora do seu governo, mesmo o Espírito Santo habitando em nós, o que estiver fora das mãos de Jesus, a ausência de paz, justiça e alegria. Mas tudo que estiver debaixo do comando de Cristo na nossa vida, paz, justiça e alegria. Casamento, paz, justiça, alegria. Finanças, paz, justiça, alegria. Saúde emocional, paz, justiça, alegria. Projetos de vida, paz, justiça, alegria. Sonhos do futuro, paz, justiça, alegria. Casamento, noivado, namoro, noivado, casamento, paz, justiça, alegria. Amém? Saúde física. Uma hora todo mundo vai morrer, mas a gente precisa de cura, né? De cura para viver, para continuar. Desculpa a obviedade, né? Mas a gente precisa para trabalhar, para fazer as coisas. Precisa de força, precisa de saúde, paz. Coloca isso na mão de Deus, paz, justiça, alegria. A gente não perde a viagem, até quando passa por câncer, ou passa por outras enfermidades, não importa. Paz, justiça, alegria. Amém, queridos? Nossa identidade, nossa saúde emocional com relação a todas as violências que sofremos durante a vida toda. Entrega tudo isso nas mãos de Jesus, paz, justiça, alegria. Amém? O Senhor é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Justiça, o Jeová Tzidkenu, Ele nos redime, Ele corrige, nos ajusta. Justiça é ajustamento, a gente se ajusta ao céu, a gente reaprende da paternidade, de sermos filhos, e as coisas do céu, a justiça de Deus vem sobre nós, o sangue vem sobre nós. Paz é o shalom de Deus. O shalom de Deus é a ambiência do céu cobrindo o nosso coração, a ambiência do céu cobrindo a nossa mente, a ambiência do céu cobrindo a nossa casa, a ambiência do céu cobrindo a nossa empresa. É o céu presente, não é uma sensação. O shalom de Deus é o céu, é uma pessoa. O shalom de Deus é um homem, é Jesus. Amém? Paz, justiça, alegria, é a presença. É presença de Jesus. Tem sentido isso que eu estou falando? Amém? Tem sentido? Nós precisamos da presença. Nós precisamos. Agora, deixa eu recapitular para a gente cear juntos. Quando Deus ensina sobre o altar para Adão, e ele reparte esse ensino com os filhos, e Caim e Abel, praticando o ensino que aprendeu, levando os frutos do seu trabalho até o altar, que deu um pricopó lá e um matou o outro. Aliás, Caim matou Abel, né? A questão toda aconteceu em torno do altar, por causa de um ensino que Deus tinha repartido com Adão já. O altar é fundamental. Agora, altar é lugar de quebrantamento, arrependimento e entrega, não é? Amém? Então, para a gente experimentar mais da presença de Deus, a gente tem que visitar o altar. E o altar não é um lugar físico, é um estado de quebrantamento permanente no nosso coração. Permanentemente, todo dia a gente faz. Todo dia a gente entrega no altar, todo dia a gente se reconecta, e a gente invoca o poder redentivo do sangue de Jesus sobre nós. A gente não vai matar nenhum animal, a gente invoca o sangue de Jesus, mas também a gente confessa pecado, se quebranta na sua presença, amém? Nós precisamos da presença, mas a presença, a gente experimenta intensidade da presença de Deus sempre a partir do altar. Sempre a partir do quebrantamento, porque isso tem que acontecer dentro de nós.
a gente vai para uma conferência, a gente passa por uma conferência tão maravilhosa como foi a Semana de Adoração, então uma presença que abastece a gente vai para o Inaconf, já estou me referi isso várias vezes hoje já, a gente vai para o Inaconf, há uma presença maravilhosa, e isso tem que produzir alguma transformação dentro de nós. A gente sai desses ambientes, a gente volta no nosso dia a dia, e parece, nós corremos o risco, ou a tentação e o risco, de voltarmos no nosso cotidiano, um cotidiano sem graça. Um cotidiano com pouca presença, um cotidiano com pouco poder, um cotidiano ainda com pouca oração. Um cotidiano com pouca leitura da palavra, um cotidiano com pouca busca pela presença. Estão me entendendo? A gente corre o risco de a gente voltar para o nosso cotidiano, sair de um oásis, sair de um resort espiritual, sair de dias maravilhosos. A gente chega abastecido, a gente chega forte e tal. Aí um dia seguinte, mais 2 dias, mais 3 dias, aí o tanque foi baixando. Aí, cadê a presença? Aí a gente vem para o culto da nossa igreja, que é uma benção, né? Que é poderoso também, claro. Mas, de repente, no nosso cotidiano, pensa que é assim toda vez lá em Londrina? Não é. Eles são normais, né? Eles são normais. Há presença, sempre há presença, e sempre há, só que há medidas diferentes de presença, né? Mas nem sempre tem superlotação também tem isso. A gente foi na quinta-feira lá, lutou em cima, lutou embaixo, mas no cotidiano, no dia a dia, né? No cotidiano, todo mundo está trabalhando para que as pessoas sejam presentes no culto. O que levou o povo para a Babilônia? Porque eles estavam desprezando o culto. Os ajuntamentos santos foram para o cativeiro. É só sobre isso que Ezequiel inteiro trabalha. Restaurar o culto. E restaurar um coração desejoso da presença. Mas um coração desejoso da presença tem que aprender a se quebrantar todos os dias. A se arrepender dos seus pecados todos os dias. Amém? A gente está falando do Rei do Reino. Amém? Jeová Shalom, Jeová Shammah é o nome da cidade em que o Rei está presente. E aonde o Rei está presente, paz, justiça, alegria, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Paz, justiça, alegria e experiências do que é bom, perfeito e agradável. Amém? Amém? Ok. Com a presença do Rei, a gente prova essas coisas na plenitude na nossa vida. Amém? Ok? A gente prova tudo isso. Mas o Rei tem que estar estabelecido dentro de nós, governando todas as áreas. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque o que eu vou falar agora é uma chave. O Rei precisa passar a governar, porque quando éramos do pecado, nós não éramos governados por Deus, por Jesus, éramos governados por Satanás e pela nossa própria carne, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo resultado. Ok? Precisa acontecer a troca de governo. Precisa acontecer troca de governo. Quem é que manda, no final das contas? No seu tempo, na sua vida, nos seus pensamentos, na gestão do teu dia a dia, na gestão das tuas finanças, na gestão da tua família, na gestão do teu tempo. Ah, não tenho tempo de ler a Bíblia. Olha, eu lamento dizer, mas você está fazendo uma má gestão. Não tenho tempo de orar. Então, você não está fazendo uma boa gestão do seu tempo. Você precisa aprender a fazer uma boa gestão do seu tempo. Tem sentido isso? Amém? Ok? Nós precisamos, ok. Mas a gente precisa sair de debaixo do governo do pecado para se sujeitar debaixo do governo do Senhor Jesus, em todas as áreas da nossa vida.
Como acontece a troca de governo? Pelo arrependimento de pecados no altar. Arrependimento de pecados promove troca de governo. Que área da sua vida não está debaixo do governo de Cristo? Você vai ao altar e você confessa, arrependido, esses pecados. E depois de confessá-los, entrega toda essa área da sua vida nas mãos de Jesus. E pede para que Ele exerce governo sobre você. Como um bom discípulo, ou como um bom cidadão de um governo, você agora precisa respeitar os valores, os princípios e as leis desse rei. Então você passa a buscar no rei, na sua palavra, como é entregar as minhas finanças para Deus. Como eu devo administrar e fazer a gestão das minhas finanças quando eu as entrego para Deus. Como é ser um marido em que eu estou entregando o meu papel de marido para Deus? Como é ser uma esposa, a esposa está entregando o seu papel de esposa nas mãos de Deus. Eu preciso aprender a ser uma mulher de Deus na minha casa. Eu preciso aprender a ser um pai, uma mãe de Deus para com os meus filhos. E ensiná-los a amarem a Deus. Ensiná-los a se sujeitarem a Jesus Cristo. Preciso dar o testemunho da Sara. Estava essa semana com a minha neta, e ela estava passando por um tempo de algumas dificuldades, e ela teve um tempo com a minha filha. E ela foi na presença de Deus na quinta-feira. Elas estavam conversando, assistindo o culto em casa, e ela conversando com a minha neta, conversando com a minha filha, e a filha com ela, de 8 anos de idade, ela disse: eu já faz um bom tempo que eu não oro, porque ela levantava e orava em casa. A Bíblia ficava na cama, então ela levantava de manhã, a primeira coisa que a Sara fazia era ler a Bíblia e orar. E ela disse: eu já não orava há muito tempo, e eu comecei a sentir muito mal, e de repente comecei a duvidar do amor de Deus para comigo. 8 anos de idade. Aí, na presença de Deus, orando e conversando com a Nádia reafirmou as verdades de Deus para ela, que ela podia começar de novo, se arrepender, orar, pedir perdão e começar de novo. Ela disse que oraram juntos, e a Sara orou com a Nádia, e a Sara pediu perdão a Deus por ter se afastado dele. E depois que pediu perdão a Deus por ter se afastado dele, o coração dela foi invadido por uma alegria sobrenatural. E quando ela contou para mim isso, ela disse assim: vovô, agora eu entendo, porque o apóstolo Paulo, depois que teve uma experiência com Jesus, queria sair gritando, saiu gritando e pregando o evangelho para todo mundo, porque quando eu pedi perdão, e essa alegria entrou no meu coração, na sala da casa deles lá, eu fiquei com uma vontade de sair gritando: Deus me ama, Deus me ama, e essa vontade era tão grande que eu queria sair na rua, gritando: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. 8 anos de idade. Agora eu entendo por que o apóstolo Paulo, meu Deus do céu, presença. Agora, para a gente restaurar a presença, a gente não pode depender de um evento, por mais poderoso que seja, a gente precisa ir todo dia para o altar. Todo dia para o altar. Essa coisa, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês hoje é isso aqui. Eu finalizo com isso, porque eu vou dar continuidade a essa palavra. Presença. Eu não posso ministrar a presença de Deus na vida de vocês. Eu só posso ensinar vocês como é que vocês chegam lá. Eu queria poder orar, impor as mãos sobre vocês
e vir sobre vocês uma presença, unção de poder, unção de alegria, unção de todas as unções que você pudesse imaginar, curas, poderes diversos, para fazer muito. Eu queria ter esse poder de impor as mãos sobre vocês e fazer essas coisas acontecerem, mas que essas coisas acontecem por causa de uma presença. Eu não tenho esse poder, a não ser que o Espírito Santo me carregue e me faça fazer isso em alguns momentos. Mas o que é necessário é cada um aprender o caminho da presença. Saber chegar lá sozinho, como um filho de Deus maduro que está crescendo e sabe chegar à presença do papai. E a palavra de Deus para mim e para você, para nós, nessa noite, nós precisamos da presença. Mas, para chegar até lá, para chegar até essa presença, eu tenho que começar no altar. Quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados. Se arrepender dos pecados e confessá-los. Amém, queridos? Pega os elementos da ceia.